Capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Pergunta 114 a 127. 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e pela falta em que deste modo incorroem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conversa ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo em que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Pergunta 116. Haverá espíritos que se conversem eternamente nas ordens inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Pergunta 117. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instruiu mais depressa do que a outra recalcitrante? Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que dali veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrado. Pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e todos oferecem a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Pergunta 120. Todos os espíritos passam pela frieira do mal para chegar ao bem? Pela frieira do mal,
não, pela frieira da ignorância. 121. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que encaminhe para uma senda de preferência a outra? Resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que os espíritos adquirem consciência de si mesmos. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. A. De onde vêm as influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que intentou simbolizar na figura de Satanás. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-no na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-lo. Pergunta 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder ponderar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Pergunta 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhe é dado a ver, a ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Pergunta 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e todos ama com o mesmo coração, aqueles que são chamados maus porque sucumbiram. Antes não era mais do que um simples espírito. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, como a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados
enquanto os espíritos, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre arbítrio.